Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente, pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Galera, não repara na minha voz, não, por favor. Eu gripei de ontem pra hoje, olha só que ironia do destino, né? Um dia antes de voltar às rotinas, terminar as férias, eu fico ruim. Mas bora lá, vamos seguir. Vou falar num tom um pouco mais baixo, com uma entonação de voz menor, dor na garganta. Mas vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Dia de um clássico com um gostinho de final. Um gostinho de final não, né? É uma final. A Supercopa é uma decisão de um jogo só. Então não é só um gostinho de final, de fato é uma final, porque tem premiação financeira, tem taça, tem medalha, tem tudo. Então é uma final. Então já agradeço mais uma vez, já desejo um excelente início de semana pra você. Domingão, semana tá começando aí, ó, a semana começa no domingo. Mas o nosso domingo ele fica melhor porque tem domingo de muito futebol, além dos campeonatos estaduais, nós temos uma final de Supercopa, um grande clássico com duas grandes equipes com grandes elencos. Então, uma expectativa muito boa mesmo pro que vem pela frente, tá bom? Além disso, nós temos Palmeiras e Guarani, na verdade eu acho que é Guarani e Palmeiras, não é na casa do Palmeiras, é na casa do Guarani. Jogo que eu considero extremamente importante e nós tivemos ontem a vitória do Santos por 3-1, vai entender. Vai entender o futebol. O Santos jogou pessimamente contra o Palmeiras, perdeu. O Palmeiras perdeu de virada pro Novo Horizontino dentro de casa. Aí, o Corinthians levou uma traulitada do São Paulo num clássico majestoso. E ontem o Santos venceu de 3-1, placar amplo, largo, segurança de jogo, jogando muito bem. Venceu por 3-1 o São Paulo. Aí eu fiz até lá no Insta, né? Eu coloquei isso, será o efeito Neymar ou que o São Paulo é ruim mesmo? A galera tá meio dividida lá. O efeito Neymar tá ganhando um pouquinho na porcentagem de votos. Pelo menos até a hora que eu olhei tava assim. Mas a galera ainda assim tá meio equilibrado, tá meio dividido ali. Ah, efeito Neymar ou é o São Paulo que é ruim mesmo? A verdade, pessoal, é que a gente vê que essa pré-temporada, se é que a gente pode chamar de pré-temporada, estamos falando já de uma competição oficial. É uma competição oficial. Então, formalmente dizendo, não é uma pré-temporada, é uma competição oficial. Regulamentada pela federação, vale título, não é uma pré-temporada, vocês concordam comigo? Não é. É que assim, existe um movimento aí que quer reduzir o significado do estadual, e eu até entendo. Eu até entendo realmente que dos títulos que a gente disputa no ano, é um dos menores. Esse é um dos menores. Não é aquele título assim que, nossa, esse ano ganhamos o Campeonato Paulista, ganhamos o Campeonato Carioca e não ganhou mais nada. Não. É um título que acaba meio que sendo até, entre aspas, uma obrigação quando você tem uma equipe que está à frente tecnicamente, taticamente, estruturalmente, financeiramente das outras. Acaba meio que sendo uma obrigação, né? Se perder é cobrado, se ganhar não fez mais que sua obrigação. Vou já deixar um recadinho aqui pra vocês com os nossos amigos da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais lá da Caixa Econômica Federal. Aqueles bons e velhos das lotéricas que você já conhece, agora eles estão disponíveis também na plataforma da Tribo da Sorte em formato de bolões, onde vai aumentar a sua chance de ganhar. Isso porque, participando de um bolão, você vai concorrer a vários conjuntos numéricos. Então você aumenta, acelera a sua chances de ganhar com isso. Além disso, tem um link fixado nos comentários, que se você clicar nele, vai abrir um chat lá no Zap, e você vai chegar pro pessoal e vai falar assim, ó, eu gostaria do cupom do canal Opina. Só fala isso só. A galera vai gerar um cupom pra você e vai te enviar e você vai poder utilizar dentro dessa plataforma pra conhecer. Tem Loto Fácil, Lotomania, Mega Sena, todos os jogos que você tem disponível nas lotéricas, você tem disponível dentro da plataforma com o cupom nosso pra você receber um descontinho, tá bom? Não deixe de acessar lá, você vai ajudar muito aqui o canal. Tribo da Sorte, galera, tamo junto. Antes de falar com vocês um pouquinho mais sobre a repercussão aí do Campeonato Paulista, vamos falar aqui sobre uma situação que tá acontecendo aí dentro dos bastidores do Flamengo, e isso acabou gerando um pouquinho de notícia, principalmente em relação a umas declarações tanto do
Vene Casagrande quanto do Mauro César sobre os bastidores do Flamengo, principalmente a saída do Alcaraz e a possível chegada do Jorginho, que na verdade não tem nada certo porque o Arsenal não topou liberar o jogador. Mano, os clubes europeus são sempre assim. Ah, estão falando que o clube topa liberar o jogador porque tem um bom relacionamento. Aí vai lá na prática, a coisa não acontece. O José Boto conversou lá com o Mikel Arteta, que é o técnico do Arsenal, sobre a possibilidade de liberar o Jorginho. E a resposta foi negativa. Ele falou que o elenco já tá curto, que eles têm uma importante fase agora da competição e não tem chances nenhuma do jogador ser liberado agora. Segundo o Vene Casagrande, olha aqui, ele colocou lá no Insta, ele, ó, martelo batido. José Boto ouviu de Arteta que Jorginho não será liberado agora pelo Arsenal. A principal justificativa do treinador é que o elenco do time inglês já está curto por conta de lesões e não há tempo para contratações. Agora o Flamengo vai trabalhar com os representantes do volante para assinar o pré-contrato e garantir o jogador a partir do meio do ano antes do Mundial, com um contrato de 3 anos. Jorginho já disse que gostou do projeto do Flamengo e topa se transferir ao clube brasileiro. Então aqui, de acordo com a informação aí do Vene Casagrande, o Jorginho deu o aceite e agora eles vão agilizar a assinatura do pré-contrato. Porém, o Mauro César, lá no canal dele, fez importantes observações sobre isso. Inclusive, mandando até uma indireta para os jornalistas que tentam agradar dirigentes. E muita gente associou essa indireta, a gente vai colocar aqui, lá para as notícias do Vene Casagrande. Vamos dar uma olhada aqui e aí você já coloca aí o que você acha sobre isso. Acha que foi para ele mesmo? Acha que foi de maneira geral? Vamos lá, eu vou colocar aqui. O que acontece é o seguinte, o Mauro César, lá no canal dele, infelizmente, ele coloca uma notícia logo no começo do canal de que a utilização do vídeo dele, do conteúdo dele, é proibido por outros canais. O Mauro César no canal dele, ele é bem enfático logo no começo do vídeo e ele proíbe a reprodução do conteúdo dele. Mas a gente sempre dá um jeitinho para as coisas, então eu transcrevi aqui o que ele falou, só o trecho que realmente eu considero ali mais importante, né, o grande ápice dessa informação, para a gente poder entender. Vamos lá? Abre aspas, tá? Eu tô falando há muito tempo sobre isso. Conversei inclusive com colegas da imprensa na Inglaterra, que disseram a mesma coisa. Olha, muito difícil liberar. Eu não consigo imaginar por que liberariam o jogador. Até porque o Flamengo não queria pagar a multa pro Arsenal. Queria um jogador sem pagamento de multa rescisória. Pro meio do ano é possível. Já tem gente dizendo que tá encaminhado um acordo. Gente, não embarca nessa. Pode ter alguma coisa encaminhada, mas é muito, muito cedo. O jogador não vai bater esse martelo agora. Lembra que o Vene Casagrande colocou martelo batido. Ele não sabe se vai receber uma proposta para renovação de contrato do Arsenal para o meio do ano, para a próxima temporada. Na Inglaterra, os colegas que cobrem o Arsenal, inclusive, conhecem bem o clube, acreditam que é real a possibilidade do Jorginho renovar por mais um ano. Eles acham que isso é muito possível, embora não seja certo. Aí ele continuou. Falou um pouquinho ali sobre a possibilidade dele ir para o mundo árabe, sobre o salário dele que é alto. Não embarque nessa. Ah, já tá tudo. Não tá certo. Só tá certo quando tá assinado, galera. Você pode ter encaminhado tudo, mas o negócio pode miar, pode andar para trás. Essa é a realidade, assim que funciona. Então muita gente fica divulgando essas coisas por várias razões. Para atrair a sua audiência, seu clique com coisas que não são exatamente verdadeiras. Outros querem turbinar e agradar dirigentes. Aí querem mostrar que os dirigentes fazem um ótimo trabalho e não sei o que. Mesmo que o trabalho não seja tudo isso. Não tô dizendo que é ruim ou que é bom. Mas sabe, enfim, não é o correto na minha opinião. Mas há quem trabalha assim. Se você quiser acreditar nesse tipo de coisa, você pode acreditar. E aí, o Mauro César depois ele pontua
que se não tiver um pré-contrato realmente assinado, não dá pra botar fé nisso. Ele até dá um exemplo, a negociação do Claudinho, lá com o Palmeiras, que miou de última hora. Que mesmo se tiver pré-contrato assinado, ainda assim pode miar. Porque pode chegar o mundo árabe, despejar um dinheiro, ou até mesmo o Arsenal oferecer uma renovação ali por mais um ano, já que tem um bom relacionamento ali com o jogador, e querendo ou não, é um jogador que ele é útil. Não é titular absoluto, mas é útil. Então foi isso que o Mauro César falou a respeito dessa situação. E aí? O que você acha? Galera, assim, eu gosto dos dois jornalistas. Eu gosto do Vene Casagrande. A gente reage a muita informação dele aqui também. Então seria uma baita de uma hipocrisia, cafajestice minha chegar aqui agora e tentar queimar o cara de certa forma. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gosto muito do trabalho dele. E também gosto muito do trabalho do Mauro César. Pra mim são dois jornalistas que eles têm uma abordagem diferente um do outro. O Mauro César, ele entra mais na análise esportiva, tática do futebol, do compreendimento dinâmico e estrutural dentro do jogo em si. O Vene Casagrande, ele é uma abordagem um pouco mais generalizada. Ele fala muito sobre negociações, futuras especulações, jogadores que dariam certo ou não. Na minha opinião, são abordagens distintas dentro do jornalismo, mas as duas eu gosto. Eu gosto. Aí é a questão de você realmente filtrar aquilo que é mais palatável pra você ou não. Palatável. Faz tempo que eu não escutava. Cara, da onde que eu tirei essa palavra palatável? Palatável. Ah, pô, mano, tinha um professor meu que falava muito isso. Ah, vamos tornar essa aula mais palatável. Pedagogicamente falando. Ele falava muito isso. Mas enfim, é isso daí. Tá aqui um pouquinho. Neto, e o que você acha? Eu acho que realmente, se não tiver um pré-contrato assinado ali, não dá pra afirmar nada. Não dá pra afirmar nada. Na verdade, como o Mauro César falou, a gente já sabe de pessoas que tiveram um pré-contrato assinado e no fim não cumpriu. Pelo menos é o que estão falando. Até hoje, nós não temos o esclarecimento sobre essa história e vocês sabem de quem que eu estou falando. Eu sou um torcedor, ó, palmeirense, se você tá aparecendo no vídeo pela primeira vez. Então acho que você já entendeu de quem que eu tô falando. Vamos falar sobre isso ao longo da semana. Mas calma, isso vai ser um vídeo específico. Aquele videozinho específico, a cereja do bolo, que não pode faltar, tá bom? E meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre a Supercopa? Cara, eu acho que eu já falei várias e várias vezes sobre a Supercopa. Já coloquei várias e várias vezes a minha opinião, o que eu espero. Eu espero um jogo muito disputado. Eu acredito que as duas equipes, elas têm uma mensagem para passar pro seu torcedor. Elas têm um cartão de visita para ser apresentado nesse início de temporada. Então eu acredito que nesse momento, onde as pessoas chamam os estaduais de uma pré-temporada, a Supercopa, ela se torna um jogo mais evidente. Ela se torna ali um jogo mais importante. Ela ganha por diversos elementos e diversos aspectos que já conversamos aqui várias vezes, essa importância. Neto, quem que você acha que é favorito? Porque é muito fácil você chegar e falar um geralzão assim igual eu tô falando, né? Agora, difícil é você se comprometer a falar sobre um favoritismo, que aí a gente entra numa abordagem talvez um pouco mais técnica e tática dessa situação. Mano, eu acredito que em virtude do elenco que tem, da continuidade principalmente técnica, do técnico que agora tem, o Flamengo talvez tenha um leve favoritismo. Talvez não. Eu acredito que tem, tá? Eu vou ser mais preciso aqui para ser mais autêntico. Eu acredito que tem um favoritismo em relação ao Botafogo. O Botafogo, campeoníssimo, uma equipe que joga muito bem, um técnico muito bom, só que o técnico e comissão saíram. Então eles perdem um pouco a figura, a referência de liderança. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, isso pode fortalecer os caras, ó, a gente tá unido aqui, vamos fechar com o interino e vamos partir pra cima. Só que também pode perder um pouco daquela referência ali na beira do campo, daquela representatividade. Quando você tem uma personificação dela,
faz diferença. Não adianta dizer que não faz, porque faz diferença animicamente em, às vezes, uma situação adversa. Há um jogador expulso no começo da partida, ou um jogador que acaba, Deus me livre e guarde, não quero que isso aconteça, mas acaba se lesionando logo no início. O cara tem que ser substituído. Então, essa questão da confiança, ela pode ficar um pouco abalada quando você não tem a presença do técnico mesmo. É um técnico interino, me parece fazer um excelente trabalho, mas é certo também que o John Textor quer um outro técnico ali. Então você tem essas variáveis. Além disso, alguns jogadores reservas que saíram, então você perde algumas peças de reposição importantes que já estavam entrosadas e já conheciam o sistema tático e dinâmico da equipe, e também alguns jogadores, como por exemplo Almada e Luiz Henrique, que foram o combustível do Botafogo campeão. Por esses motivos, eu acho que o Flamengo acaba tendo um pouco a mais aí do favoritismo. Não tô falando que é favorito absoluto, acho que vai ser uma partida muito equilibrada, muito tecnicamente e taticamente estudada. Porém, eu acho que por causa desses artifícios, lembrando que o Flamengo também tem agora o reforço de novos jogadores, jogadores que não estavam no elenco do ano passado, porque tiveram que se afastar por lesões e agora eles voltaram, como é o caso do Cebolinha, o próprio Luiz Araújo. Existe uma volta recente desses jogadores, então também é um reforço para o sistema ofensivo e para o combustível do Flamengo. É por isso que eu acho que esses elementos, eles vão apimentar essa partida e vão colocar ali a responsabilidade dentro de uma equipe e da outra, de acordo com a necessidade de ambas as equipes. Ninguém vai querer perder esse jogo. Ninguém vai querer. Então é bacana um jogo como esse logo no começo do ano, essa rivalidade, porque quando você tem, sei lá, Palmeiras versus Fortaleza, o jogo é legal, o jogo é bacana, mas não tem aquela rivalidade, como por exemplo no passado teve Palmeiras e São Paulo. É outro tempero, é outra rivalidade. Então quando você tem um Flamengo e Botafogo logo no início do ano, a carga de responsabilidade em cima de jogadores, comissão técnica, é absurda. Isso pode ditar até mesmo o planejamento dessas equipes daqui pra frente. Isso pode ditar muito. Pode trazer confiança pros jogadores, pro técnico, comissão técnica, dirigentes, e mudar um pouco a trajetória e os rumos da equipe aí, pensando nas próximas semanas. Sobre Campeonato Paulista, o Palmeiras tem uma importantíssima decisão em breve, que vai acontecer, um derby importantíssimo, que é contra o Corinthians, e hoje é mais um jogo treino, mais um laboratório de Abel Ferreira, que segundo ele, esse time vai melhorar. Ele só tá tentando entender melhor a forma de projetar essa equipe. Então, como ele pediu confiança nossa, vamos entregar confiança para ele. Não nos resta outra opção a não ser confiar no projeto técnico que ele está propondo para as próximas partidas. Agora, uma coisa que tem me chamado muito a atenção é algumas pessoas chamar o Palmeiras de quarta força do Paulista. Talvez esse seja um dos títulos mais absurdos, imbecis que eu já vi na minha vida. O Palmeiras, galera, não é a quarta força do Campeonato Paulista. Ah, mas o Palmeiras não vive um momento bom, não tá performando tecnicamente bem. Concordo. Eu concordo com vocês. Eu acho que o Palmeiras começou a temporada muito ruim, muito abaixo daquilo que a gente espera. Só que não é só o Palmeiras que começou abaixo daquilo que a gente espera. Outras equipes também começaram, tanto que na classificação geral, o primeiro e segundo colocado é o Mirassol, aqui do interior de São Paulo, e o São Bernardo. Essas são as equipes que estão em primeiro lugar encabeçando a classificação geral do Campeonato Paulista. Essa questão de alguns comentaristas, jornalistas, influenciadores colocarem o Palmeiras como uma quarta força do Campeonato Paulista, nesse momento, tá muito ligado a reforços e contratações. Tá muito ligado ao Santos trazer o Neymar, ao Corinthians ter o Memphis Depay, ao São Paulo ter o Oscar e o Lucas. Para mim é isso. Essas equipes trouxeram jogadores de uma prateleira um pouco maior e os caras estão colocando essas equipes na frente, como se fosse uma grande força do Campeonato Paulista. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que a gente já vai poder até encerrar a nossa discussão aqui. Quem que é o atual clube tricampeão paulista?
Quem que é? Ah, Neto, mas não. Quem que é? O Palmeiras. Então você colocar o Palmeiras como a quarta força de São Paulo em 3 semanas de competição é você ter um olhar... É você ter um olhar ali, ó, muito, sabe? Fechado. Por uma temporada inteira que a gente ainda tem pra viver. Se chegar no final do ano, São Paulo ganhou título, Corinthians ganhou título, Santos ganhou título, Palmeiras não ganhou nada. Ficou no meio de tabela pra baixo. Não protagonizou nada, não chegou em finais, não foi devidamente competitivo. Enquanto os outros foram. Aí eu posso concordar e falar pra vocês, ó galera, começando o ano de 2026, a gente começa como a quarta força do futebol paulista. Aí sim. Mas agora, é muito cedo. É muito cedo. O Palmeiras ainda é tricampeão paulista, porque a competição começou, mas ela ainda não acabou. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.